Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O infinito e grandioso amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, sobre aquelas pessoas a quem você ama, sobre todos aqueles que te rodeiam. Que a sua vida seja abençoada, que tudo aquilo que você tem seja abençoado e que você possa ter uma vida tranquila, próspera, alegre. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que não tem nada melhor no mundo do que você adorar e louvar a Deus. É grandioso quando você pode adorar a Deus com canções, com as suas orações, com palavras. Eu gosto muito, muito bom. Você deveria ter essa experiência também. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o que significa esse negócio que a maioria dos crentes falam sobre aceitar a Jesus. Quando as pessoas falam que nós devemos aceitar a Jesus. Na realidade, quando as pessoas falam isso, elas querem dizer que nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus fez quando morreu na cruz. É o que esse louvor, eu estava cantando o seu refrão no começo do vídeo, ele diz que nós que já somos crentes, que já entregamos as nossas vidas para Jesus e já temos uma intimidade com Deus, nós amamos a mensagem que a cruz nos traz. Porque ela nos lembra que Jesus sacrificou a sua própria vida, entregou o seu próprio corpo como cordeiro perfeito e sacrificial, para que através do seu sangue derramado, os nossos pecados fossem limpos, fossem pagos. E é justamente por isso que antes de morrer, Jesus na cruz, ele grita: está consumado. E na língua original é tetelestai,
está consumado. Essa palavra tetelestai, ela era escrita em vermelho na lista que trazia a sentença, os crimes e a sentença daqueles que eram condenados à prisão. Quando ele cumpria a sua pena, era escrito ali naquele papel em vermelho, tetelestai, ou seja, está consumado, tudo foi pago. Não deve mais nada. E foi isso que Jesus fez na cruz por nós, quando ele morreu e derramou o seu sangue para limpar o nosso pecado. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele disse: a partir de agora está consumado. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. Não é necessário mais pagamentos de promessa. Não é necessário mais levar cordeiros, morte de animais. Porque o Cordeiro perfeito foi morto e o seu sangue foi derramado, cobrindo todos os pecados daqueles que venham a aceitar o seu sacrifício. É por isso que muitas vezes, quando nós saímos para evangelizar na rua, ou mesmo nas igrejas, quando nós estamos fazendo cultos de evangelização, aliás, eu acho que todo culto deveria ser de evangelização, as pessoas falam que nós devemos aceitar Jesus. Na realidade, o que deveria ser dito é que nós deveríamos aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, pagando os nossos pecados, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados. E aí nós entregaríamos a nossa vida a Ele, porque Ele comprou a nossa vida por um alto preço, preço de sangue, preço de morte. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Se nós confessarmos que Jesus é Senhor e crermos que Deus o ressuscitou, nós seremos salvos. Isso faz parte do processo de aceitar o sacrifício de Jesus e de entregar a nossa vida a Deus, nos tornando assim filhos de Deus. No livro de João, no capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos e teremos o direito de nos tornar filhos de Deus. No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe um Salvador. Só existe um mediador entre o homem
e Deus. É Jesus. É o único que morreu e entregou a sua vida para nos salvar. É o único que derramou o seu sangue para cobrir os nossos pecados. Nós vemos hoje, em diversas igrejas, líderes que dizem: as minhas ovelhas. Eu acho que alguém deveria chegar para esses líderes e pedir para eles mostrarem a marca dos cravos nas mãos, nos pés. Perguntar a esses líderes que falam dessa forma, por quantas pessoas eles já morreram? Por quantas pessoas eles entregaram as suas vidas? Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, eles também não seriam salvos. O único que é digno de falar que nós somos suas ovelhas, o único que é digno de declarar pastor da igreja é Jesus. É o único que pode nos levar verdadeiramente a Deus. Somente Jesus. É só por Jesus. Não existe outro nome capaz de nos levar a Deus. É por isso que nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, aceitar o sangue derramado para cobrir os nossos pecados, entregar a nossa vida a Deus e obedecer aquilo que Jesus, através do Espírito Santo, nos conduz a fazer, a viver nas palavras e nos preceitos e nos princípios do que a Bíblia nos ensina. Nós vemos também no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, aonde diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho para chegar a Deus, e é através de Jesus. Só existe uma forma de chegar ao Pai, é através de Jesus. Em outra passagem da palavra de Deus diz que ninguém revela o Pai a não ser o Filho. E o Filho só revela o Pai àqueles que ele deseja, àqueles que o confessam. Outra passagem da Bíblia diz que aquele que confessar a Jesus perante os homens, Jesus o confessará perante Deus. Mas se nós negarmos Jesus perante os homens, Jesus também nos negará perante Deus. Se você, meu querido, se você, minha querida, zomba do nome de Deus, do nome de Jesus, aqui na terra, para ficar bem com seus amigos, com seus colegas de faculdade, com seus amigos da balada, do futebol, Jesus também vai negar a você diante do Pai. É necessário que a gente saiba disso. É necessário que nós tenhamos conhecimento dessas coisas, para que no dia do juízo ninguém possa chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia,
Nunca me falaram que era assim. Pois a própria palavra de Deus nos explica que as coisas são dessa forma. E todos os pregadores sérios, os evangelistas que são sérios, eles pregam a palavra de Deus dessa forma, ensinando como a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a única regra de fé. Não existe outra. Não existe outro livro. Apesar de diversas outras denominações citarem livros de profetas, de filósofos, de historiadores, de pregadores, grandes pregadores, a única verdade é a Bíblia. No livro de 1 João, o capítulo 1, o versículo 9, nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados e entregarmos a nossa vida a Deus, nós teremos os nossos pecados perdoados. E nós seremos salvos. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, nós lemos: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por conta desse versículo que muitas vezes nós dizemos que nós precisamos ser salvos. Salvos de quê? Salvos do salário do pecado. Salvos da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que nos lava, retira todos os pecados, para que a gente possa se livrar do salário do pecado, ser salvo da morte e receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso tudo tem a ver com o que nós esperamos após essa vida. Aonde nós pretendemos passar a nossa eternidade? Sabe, mesmo que você ache que tudo termina aqui, mesmo que você entenda que tudo acaba aqui, independente do que você acredita, existe uma vida depois daqui. Independente do que você acredita, independente do que já te ensinaram até hoje, tudo aquilo que nega a eternidade não anula a eternidade, que ela existe. Independente de você acreditar ou não. É a mesma coisa com relação ao diabo, a Satanás. Muita gente acha que Satanás não existe. E você sabe de uma coisa interessante? A maior armadilha que o diabo tem contra nós
É fazer com que a gente acredite que ele realmente não existe. Essa é a maior armadilha do inimigo. É fazer com que você acredite que ele não existe. Porque aí ele pode trabalhar livremente. Porque se ele não existe, você não precisa tomar precauções contra ele. Porque ele não existe. Então ele, fazendo com que você acredite que ele não existe, ele pode trabalhar livremente na sua vida. E você sempre vai achar que é o acaso, que são as coincidências, que você é um desafortunado. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 21, nós lemos assim: E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele, qualquer um, que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E finalmente, em Apocalipse 3, versículo 20, nós vemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E é esse o convite que eu quero fazer para você essa noite, esse dia, essa tarde. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu quero fazer esse convite a você. Jesus está aí na sua porta, na porta do seu coração, batendo, esperando que você abra a porta para que ele possa entrar, cear com você, fazer morada no seu coração, se assentar no trono da sua vida, governar as áreas da sua vida, colocar as coisas no lugar. Só depende de você permitir. Só depende de você abrir a porta e permitir que ele entre na sua vida, trazendo talvez cura para aquela doença que você foi diagnosticado, trazendo talvez a porta de emprego que você está pedindo, está procurando, está clamando há tanto tempo, trazendo talvez a organização financeira para que você possa sair dessas dívidas, trazendo talvez, me perdoe, trazendo talvez o discernimento para o seu cônjuge e para você, reconstruindo assim o seu casamento, trazendo paz à sua casa, reconstruindo a sua família. Então eu quero fazer esse convite a você. Abra a porta hoje. Decida abrir a porta e permitir Jesus entrar. Você vai ver a grande diferença que se fará na sua vida. Você vai ver a grande diferença que se fará no seu futuro, na sua casa, na sua família, daqui para frente. Vamos orar? Enquanto eu oro, fale com Jesus aí. Diga para ele: Jesus, entra, eu abro a porta.
entra na minha casa, entra na minha vida. Aliás, ao invés de orar, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz um milagre, Senhor, na vida de todos aqueles que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo, aonde quer que eles estejam, Senhor. Faz um milagre agora, Pai. Traz um refrigério na vida de cada um daqueles, Senhor, que estão vendo, que estão ouvindo esse vídeo. Senhor, que eles possam sentir a Tua presença aonde quer que eles estejam, Pai. Que eles possam sentir, Senhor, o Teu abraço, o Teu aconchego, o Teu afago, em aonde quer que eles estejam, Senhor. Que eles possam se sentir amados, ó Pai. Que eles possam sentir, Senhor, os seus pecados sendo retirados, perdoados, apagados, esquecidos. E que eles possam se sentir, Pai, teus filhos, através de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, já te agradecendo pela fé de já ter recebido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. O infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Se você fez essa oração, se você entregou a sua vida verdadeiramente para Deus agora, busque, procure aí uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Comece a congregar, comece a aprender mais, compre uma Bíblia para você, comece a ler os evangelhos, comece a conhecer mais a esse Deus maravilhoso. Tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele. Você vai ver que sua vida será totalmente transformada. Não que você não terá problemas. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você quiser, assine o canal. Mas mais importante que isso, seja um missionário de Deus. Pegue esse vídeo, envie ele para todos os seus contatos, para todas as pessoas que você gostaria de ver a vida transformada. Mande esse vídeo para eles, não tenha vergonha. Espalhar a palavra de Deus é muito bom, é muito bom. Você estará fazendo bem para todos aqueles que você ama. Que Deus te abençoe. Abreijos
e até o próximo vídeo.